Caríssimos irmãos e irmãs, amado e querido povo de Deus, a liturgia de hoje, esta sexta-feira, desta primeira semana do tempo comum, nós somos convidados numa meditação do nosso coração, da nossa vida, da nossa entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, diante desta realidade, deste milagre acontecido com estes dois cegos que foram até Jesus. Tende piedade de nós, filhos de Davi. E Jesus entende na profundeza dos seus corações aquilo que eles desejam. Eles nem precisam dizer o que querem, mas Jesus já compreende. O evangelista nos diz que eles seguiam Jesus gritando: tende piedade de nós, filhos de Davi. E no momento que se aproximam de Jesus, Jesus já os interroga: vós acreditais que eu posso fazer isso? Ou seja, Jesus sabe do que eles necessitam, assim como Jesus sabe do que cada um de nós necessitamos na nossa vida, na nossa entrega. E é preciso nos entregarmos confiantemente como estes dois, que respondem a Jesus: sim, Senhor. Nós confiamos que Tu és capaz de fazer o que nós precisamos, uma realidade concreta em nossa vida. E Jesus, de fato, pela fé que esses dois homens carregavam no seu coração, como Ele mesmo manifesta, faz com que seus olhos se abram. Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Ou seja, se nós queremos, meus irmãos, minhas irmãs, sermos libertos das nossas cegueiras espirituais, sobretudo nesse tempo de vigilância, somos convidados a esta realidade também. É preciso nos colocarmos de prontidão diante de Deus. É preciso nos deixarmos ser totalmente guiados por Ele. Já que estamos cegos espiritualmente, nós precisamos deixarmos ser guiados. Assim como estes dois homens, que eram guiados pela esperança de se encontrar com Jesus de Nazaré, para serem restituídos à tua visão. Nós também precisamos ter esta esperança na nossa vida. Uma vez mais, a liturgia nos chama, nos relata e nos convida a esta realidade da esperança. O tempo de vigilância, o tempo de espera no advento do Senhor nos prepara para estarmos sempre esperançosos em nosso Senhor Jesus Cristo. E se bem prestarmos a atenção, a gente vê na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, ele justamente profetizando esta realidade, que quando chegar este momento, naqueles dias, surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Ou seja, aquele que há de vir, o Messias esperado por cada um de nós, o justo, o príncipe da paz, ele há de abrir os olhos, ele há de voltar e conceder a possibilidade dos surdos ouvirem, dos mudos falarem, dos coxos andarem. Ou seja, de realizar na profundeza dos nossos corações aquilo de que tanto necessitamos. É para isso que Jesus vem uma vez mais. É para isso que Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é enviado. E é por esse motivo que nós o esperamos ansiosamente. Nos preparamos à luz da sua primeira vinda, esperando a sua segunda vinda, a vinda definitiva, que nos abrirá finalmente as portas do céu, nos levará finalmente para o céu, junto dele. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, compreender na liturgia de hoje. Como rezávamos no Salmo responsorial: o Senhor é minha luz e salvação. A luz que ilumina os meus passos, que me faz enxergar o que eu preciso ver e que me salva eternamente. Porque nós devemos estar guiados, os nossos olhos devem nos guiar somente para aquilo que nos abre as portas da salvação. É para isso que Jesus restitui a nossa visão, o nosso olhar espiritual, para estarmos sempre voltados para aquela realidade que nos leva para o céu. A realidade que de fato nos faz tomarmos
posição do nosso ser cristão, do nosso batismo, para estar com Deus no céu. Isso é estar de prontidão, isso é estar vigilante e, de fato, viver a esperança deste advento, desta espera do Salvador. Nós vemos ainda, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho, depois que Jesus realiza toda esta realidade com esses dois homens, que Jesus os adverte: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Ou seja, algo de maravilhoso, de estrondoso, que por si só não pode ficar escondido. Como eles esconderiam que retornaram à visão? Como esconder tamanha realidade, tamanho milagre diante de todas aquelas pessoas que viviam à sua volta, de toda a multidão, de que Jesus de Nazaré, o Messias esperado, o Deus conosco, Emanuel, o príncipe da paz, restituiu-lhes a vista. Realizou em suas vidas aquilo que era preciso, aquilo que eles necessitavam. E nós também, meus irmãos, precisamos ser testemunhas destas maravilhas que acontecem conosco todos os dias. E às vezes, na nossa ingratidão, nós não agradecemos, nós não testemunhamos, nós deixamos aquilo guardado. Nós pedimos, e quando de fato aquilo se realiza em nossa vida, a gente apenas vira as costas para Deus. A gente apenas deixa para trás. Esquece de que, se foi possível que aquilo acontecesse conosco na nossa vida, aquele milagre, aquela ação de Deus, aquela manifestação da graça de Deus, é porque nós crescemos na fé. Nós crescemos espiritualmente. Se os nossos olhos espirituais são reabertos, se os nossos ouvidos, se a nossa língua torna a ter vida espiritualmente, é porque nós fomos capazes e crescemos espiritualmente para tal. Porque antes que aconteçam os milagres, as ações, a graça de Deus em nossa vida, nós precisamos dar passos, nós precisamos crescer espiritualmente. Mais uma vez, o tempo do advento nos ajuda nesta caminhada. Nós temos uma meta a caminhar, a trilhar. Mas para chegar lá é preciso a preparação. Assim como no período da Páscoa, para chegar à Páscoa a gente precisa se preparar nas 7 semanas da Quaresma, com a Semana Santa inclusa. Assim, no Natal do Senhor, nós temos estas 4 semanas para nos prepararmos. Deixemos, meus irmãos, que os nossos corações, de modo especial os nossos olhos espirituais, nestes dias que antecedem o Natal definitivo do Senhor, se preparar para acolhê-lo, para de fato ser possível contemplá-lo uma vez mais, aquele pobre menino que nasce para nós, simples, humilde, mas que vem para salvar a humanidade. Que possamos, meus irmãos, nesta primeira sexta-feira do mês, rezarmos nesta intenção, reparando todas as faltas que às vezes nós mesmos cometemos contra o Sacratíssimo Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, reparando todas as faltas, todos os pecados que às vezes nós deixamos ofender nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de esperança, pelas nossas cegueiras espirituais. Peçamos perdão a Jesus durante todo este dia. Reze nesta intenção e vá se preparando para o Natal do Senhor, nesse advento que acontece hoje na tua vida, nesse advento que acontece no teu agora, na tua entrega total ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.